Olá pessoal, aqui é o Eduardo, seja bem-vindo ao canal. Estamos analisando o Código Civil, agora no artigo 44. Passamos a leitura do artigo e em seguida os comentários. Artigo 44. São pessoas jurídicas de direito privado. 1. As associações. 2. As sociedades. 3. As fundações. 4. As organizações religiosas. 5. Os partidos políticos. 6. As empresas individuais de responsabilidade limitada. Parágrafo primeiro. São livres a criação, a organização, a estruturação interna e o funcionamento das organizações religiosas, sendo vedado ao poder público negar-lhes reconhecimento ou registro dos atos constitutivos e necessários ao seu funcionamento. Parágrafo segundo. As disposições concernentes às associações aplicam-se subsidiariamente às sociedades que são objeto do livro 2 da parte especial deste Código. Parágrafo terceiro. Os partidos políticos serão organizados e funcionarão conforme o disposto em lei específica. Então, tratamos aqui das pessoas jurídicas de direito privado, né? Enquanto que o Código Civil, no artigo anterior, ele tratava das pessoas jurídicas de direito público, né? Agora trata das pessoas jurídicas de direito privado, ou seja, são aquelas que incidem basicamente aí as normas do direito privado, a legislação privada, no caso do direito civil, né? E outras aplicações que são dadas aí e elencadas pela lei, né? Então são pessoas jurídicas de direito privado, né? Essas pessoas jurídicas de direito privado definidas no artigo 44. Primeiro, as associações. As associações, elas são pessoas jurídicas constituídas de pessoas que se reúnem para realizar um determinado fim não econômico, né? Ou seja, normalmente essas associações têm finalidade científica, finalidade artística, educativa, cultural, política, corporativa, esportiva, ou seja, ela tem uma finalidade não lucrativa, né? As próprias associações, elas têm essa finalidade, né? Na verdade, estabelecido nos seus estatutos, né? O próprio Código Civil estabelece a regulamentação em relação à associação. Está lá no artigo 53 ao 61 do Código Civil. Então, deve ser lembrado, dentro das várias regras, que não existe entre os associados direitos e obrigações recíprocas, né? Normalmente a pessoa se associa e estabelece ali algo para incentivar um interesse comum, que no caso aqui é realizar finalidades não econômicas, né, em favor da ciência, da arte, da educação, da cultura, do esporte. Né? Então sempre isso nesse sentido, né? Incentivando esses temas que são de interesse, de valores importantes para a sociedade, para a religião, etc. Né? A própria Constituição ela assegura a liberdade de associação para fins lícitos, né? Ou seja, sempre com a finalidade de produzir algo que seja importante para a sociedade, mas que seja dentro da lei. Né? Qualquer pessoa pode se associar, não existe nenhum tipo de impedimento, né? E o associado ele pode se retirar a qualquer momento por própria disposição da Constituição. Ele não pode ser obrigado a permanecer associado. Né? Então, temos várias regras específicas sobre associação que iremos tratar no artigo 53 em diante. Mas basta saber que a associação são essas pessoas jurídicas de direito privado que têm uma finalidade não econômica, né? Por exemplo, aí, científica, artística ou cultural. Sociedades. As sociedades são pessoas jurídicas, diferentemente das associações, elas têm objetivo de lucro. Então, uma sociedade é uma reunião de pessoas que estabelece a personalidade jurídica, a pessoa jurídica de direito privado, e tem uma finalidade do lucro. Ou seja, é uma empresa, uma cooperativa, que na verdade a cooperativa é considerada sociedade simples, né? Mas normalmente as sociedades são aí relacionados a empresas, sociedades de empresas, por exemplo, sociedade anônima, sociedade limitada, tem uma finalidade de obter um lucro através de uma atividade empresarial. Temos também as fundações. As fundações, na verdade, são bens, são acervos de bens que recebem uma personalidade jurídica. E essa personalidade jurídica tem um fim a ser realizado. O fim, normalmente, é determinado aí em relação ao interesse público, de modo permanente e estável. Então, o elemento primordial, o elemento essencial da fundação é o patrimônio. É diferente da associação, que são pessoas reunidas na associação
para realizar um fim não econômico. Na fundação são os bens deixados, que é dotado de personalidade jurídica, e esses bens têm aí um objetivo que seja de interesse público, né? Temos ainda as organizações religiosas, as entidades religiosas. Essas personalidades jurídicas têm o próprio regime jurídico, né, das associações, né, são livres a sua criação, sua organização, sua estrutura interna, seu funcionamento dos órgãos religiosos, né, sendo então proibido, né, que o poder público negue esse reconhecimento, como é visto aqui no parágrafo 1º. Né, as organizações religiosas são livres, no caso aqui, criar uma igreja, né, seja ela de qualquer credo, é possível no Estado brasileiro e é considerado uma pessoa jurídica de direito privado, ou seja, o interesse é pertinente àquelas pessoas que estão ali no âmbito privado e não no direito público, né? Então rege o Código Civil com relação a essas pessoas aí, especialmente nas organizações religiosas, né? Temos ainda os partidos políticos. Embora os partidos políticos exerçam atividades de interesse público relativo à política, o partido político ele tem um regime jurídico de associação, é um tipo específico de associação. Então, esses dois tipos, tanto a organização religiosa quanto os partidos políticos, são exemplos mais claros, mais evidentes de associações, né? Enquanto que as sociedades têm finalidade lucrativa, as fundações têm aí relação com o bem, com o interesse público, as associações são atividades com finalidades não econômicas. Então, a organização religiosa e o partido político são espécies de associações que têm aí suas próprias normas, que têm suas próprias finalidades também. É importante dizer também que os consórcios públicos de direito privado também são considerados pessoas jurídicas, porque os consórcios públicos de direito privado têm aí e são formados por entidades federativas para a gestão conjunta de serviços que podem ser exercidos por pessoas de direito privado, né? E por último, temos aqui também as empresas individuais de responsabilidade limitada. Essa é uma inovação da Lei 12.441 de 2011, né, que trata aí da empresa individual de responsabilidade limitada. Ou seja, é um indivíduo que monta a sua própria empresa e que tem essa responsabilidade limitada, né? Então a própria lei vai dispor sobre essa empresa individual de responsabilidade limitada na Lei 12.441. Então são essas as pessoas jurídicas de direito privado estabelecidos aí pela própria legislação. Lembrando que esse rol, essa quantidade aqui, não é um número propriamente exaustivo, não é característica própria do direito privado a restrição, né, e sim a ampliação. Aqui são, na verdade, os maiores exemplos, os tipos no qual podem ser enquadrados aí as atividades privadas em relação à pessoa jurídica, né? Então, temos o parágrafo primeiro. São livres a criação, a organização, a estruturação interna e o funcionamento das organizações religiosas. Ou seja, criar a organização religiosa não há necessidade de pedir ou solicitar ao Estado, ou o Estado não tem aí o direito de autorizar ou não a criação de uma organização religiosa, né, porque é vedado ao poder público negar esse reconhecimento ou o registro dos atos constitutivos e necessários ao seu funcionamento. Se o Estado e o órgão público ele barra a criação de uma organização religiosa, ele está atuando aí de uma forma a privar esse direito de liberdade de expressão, liberdade religiosa. Então, é livre a criação e não cabe aí ao Estado impedir essa criação dessa organização religiosa. O parágrafo 1º diz que as disposições concernentes às associações aplicam subsidiariamente às sociedades que são objeto do livro 2. O que quer dizer isso? As associações, que é o nosso inciso 1, elas têm suas próprias regras, como eu já mencionei no artigo 53 ao 61, porém são regras gerais. As regras mais específicas vão estar no livro 2, que trata das sociedades, ou seja, naquilo que não couber a associação e não está disposto no artigo 53 a 61, então é possível que se aplique as regras das sociedades, ou seja, de forma subsidiária, não verificando no artigo 53 a 61 as regras das associações, pode-se aplicar as regras da sociedade que estão no livro 2 da parte especial do Código Civil, que trata justamente das sociedades empresariais.
Parágrafo 3º. Os partidos políticos serão organizados e funcionarão conforme o disposto em lei específica. Então, o partido político terá a sua própria lei, né? Existe a própria lei dos partidos políticos que trata sobre o funcionamento, sobre a criação do partido político, sobre aí, todas as suas características que tem em relação à sua criação, seu funcionamento, sua atividade, sua forma de arrecadação própria, etc. Né? Tem uma lei específica, enquanto que as sociedades, as associações, as fundações estão veiculadas aqui ao Código Civil, né? Embora tenham a possibilidade de ter normas mais específicas, mas em geral o Código Civil regula esse tipo de atividade das pessoas jurídicas de direito privado. Os partidos políticos têm então sua própria legislação, justamente por estarem vinculados aí à questão de eleição, à questão da própria política, e por isso exigem aí uma norma própria de funcionamento, né, até para evitar abusos ou ilegalidades por parte de questões políticas, etc. Então esse é o artigo 44, que trata do conceito e tratando aí de discriminar quais são as pessoas jurídicas de direito privado. No caso, as associações, as sociedades, as fundações, as organizações religiosas, os partidos políticos, as empresas individuais de responsabilidade limitada.